Eu me lembro, eu estava de plantão aqui, inclusive eu tenho anotações aqui no meu bloco daquele dia de plantão. Eu me lembro do gerente-geral de medicamentos, Gustavo Mendes, da Anvisa, deixando alguns questionamentos sobre uma das vacinas, no caso era a Coronavac, mas enfim, eu lembro que era sobre o estudo da fase 3. Ele deixava qual a eficácia em indivíduos novos, eu tenho as anotações aqui, em indivíduos que já foram contaminados, qual a duração da proteção. Ele falava assim, na fase 3 não houve eficácia em pessoas com mais de 60 anos, enfim, ele deixou uma série de questionamentos e ele falava assim, a gente recomenda a aprovação da Coronavac, e depois houve toda a votação, e a gente lembra que a Coronavac foi aprovada, né, condicionada ao monitoramento das incertezas e reavaliação periódica. Então, diante disso, eu questiono aqui a importância do estudo da fase 3, feita aqui no Brasil, que até então me pareceu bastante importante por tudo que a gente acompanhou naquela reunião. E agora, o que eu queria perguntar para o senhor era sobre essa questão do estudo da fase 3. Esse estudo, ele não é importante? Não é importante que ele seja feito aqui no Brasil? Porque, de repente, a gente viu a retirada dessa necessidade do estudo da fase 3 aqui no Brasil. Ele é realmente importante, como a gente viu em toda aquela reunião e toda a análise dos técnicos, ou não? Uma excelente pergunta e vamos dar o tratamento devido a ela. Quando estávamos nos meses ali de outubro para novembro do ano passado, decidimos que era hora da Anvisa trilhar um caminho que até então não tinha trilhado, que era o de prever o uso emergencial de uma vacina neste país. Então, os estudos iniciais internos nossos foram feitos, os projetos pilotos, por assim dizer, de instrumentos regulatórios foram desenhados, foram analisados, isso consumiu o final do mês de outubro, mês de novembro, e no dia 2 de dezembro, nós aprovamos o primeiro guia de uso emergencial de vacinas no Brasil. Era algo que nós não havíamos feito até então em 22 anos de existência da agência. Esse guia, ele contemplava a necessidade do estudo clínico fase 3 no nosso país. Seria também a primeira vez que os nossos técnicos da Gerência Geral de Medicamentos, capitaneados pelo Dr. Gustavo Mendes, como você bem colocou, iriam realizar essa análise. Então, naquela época, nessa primeira experiência, entendeu-se por fundamental a existência dos estudos clínicos fase 3 no nosso próprio país. Entendamos que tanto a pandemia quanto os mecanismos regulatórios, eles evoluem. Os mecanismos precisam e a pandemia, lamentavelmente, ela também evolui e se modifica. Então, o que percebemos é que se tivéssemos acesso pleno e transparente a estudos clínicos fase 3 realizados nos países de origem dos pedidos de registro ou de uso emergencial, nós poderíamos considerar dessa maneira e abrir mão da necessidade do estudo clínico fase 3 em território nacional. Então, não temos regramentos escritos em pedra, os regramentos podem e devem ser atualizados, principalmente se essa atualização resultar em encurtamento do prazo e diminuição da necessidade de documentos. Então, foi o que fizemos. Foi uma decisão que emana da área técnica e que foi compartilhada e assumida por todos os diretores. Entendemos que tenha sido um bom instrumento. Presidente, a gente sabe que o senhor tem um tempo exíguo, a gente está vendo o tamanho da batalha que o senhor está tendo que lutar, mas tem uma fila aqui, nós vamos todos aqui fazer um esforço para que a gente possa utilizar esse tempo que nos resta, que é bem pouco, nós temos ainda cerca de 5 minutos de entrevista para que eu, Kenzor, Glória e Leandro consigamos falar com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Kenzor Matida, você já está aqui com a gente, já conseguimos conectar você? Perfeito, Kenzor, o entrevistado é seu, estamos aí nesse passo acelerado, amigo, conto com você. Vamos lá, Dani, bem rápido. Diretor, gostaria que o senhor explicasse para a gente como vocês receberam essa notícia na Anvisa. Essa medida provisória foi vista como uma pressão política na prática ali, tentada ali do Congresso Nacional, e que medidas legais a Anvisa vai adotar a partir de agora
para tentar reverter essa situação. É possível reverter essa situação, doutor? Meu prezado Kenzo, olha, não vimos como pressão, não, vimos como um fato, porque ela foi votada, foi aprovada ontem pelo Senado, portanto, tem a aprovação do Congresso, que é a casa dos legítimos representantes do povo brasileiro. E a nossa gestão ela é profundamente legalista. Então, vimos ontem um fato, mas entendemos esse fato como um risco muito grande. Temos uma preocupação severa em relação a este fato de ontem. O clima que reina hoje na agência é um clima de profunda preocupação. E o gestor público ele não pode se omitir. Então, em relação a ações, estamos hoje estamos concluindo um arrazoado que enviaremos à Casa Civil em relação a argumentos para vetos pontuais ou de maior amplitude. E não descartamos, no momento oportuno, o recurso ao egrégio Supremo Tribunal Federal. Importantíssima informação obtida pelo Kenzo. Bom, era a pergunta que eu ia fazer, se já não havia aí um trabalho para convencer o governo, né, o presidente Jair Bolsonaro a vetar. O senhor disse que está trabalhando nisso e não descarta a justiça. Kenzo, obrigada. Vou trazer o Leandro Rezende também, nosso analista no Rio de Janeiro, presidente. Presidente, obrigado por estar conversando com a gente aqui. Eu conversei com alguns cientistas saindo um pouco da esfera política que também disseram que sempre houve uma reclamação sobre uma suposta burocracia da Anvisa no registro de medicamentos e que isso agora está transportado para a questão das vacinas. Existe algum espaço ainda para a Anvisa, por si própria, facilitar ainda mais o ingresso de outras vacinas aqui no Brasil? Eu gostaria que os interlocutores a quem você teve acesso se atualizassem. Eles têm informações do passado. Você ter uma ideia, por exemplo, no campo das doenças raras, quem deu o primeiro registro para uma medicação que trata uma doença rara muito grave, que acomete cidadãos brasileiros, foi a Anvisa, antes mesmo do FDA. Talvez sejam pessoas que pararam de se atualizar. As nossas últimas marcas demonstram isso. Esta agência é a agência mais ágil do mundo no campo vacinal. É só consultar as notas da própria imprensa e ver quantos dias o Canadá, os Estados Unidos, a União Europeia levaram para autorizar os protocolos emergenciais. A inglesa, por exemplo, a agência inglesa, usou 9 dias, mas foi só um protocolo. Em 9 dias, esse nosso grupo autorizou 2 protocolos. Então, será que há algum sentido em falar ainda em Anvisa lenta ou burocrática? Essas pessoas precisam se atualizar um pouquinho. Infelizmente, tem que recorrer a dados mais atuais. Presidente. Nós estamos fazendo tudo o que é possível para agilizar. Agora, nenhum de nós vai abrir mão de segurança, qualidade e eficácia, porque na ponta disso está o cidadão brasileiro. Eu me lembro que da primeira aprovação, o prazo era de 10 dias e foi preciso um corpo técnico virando 24 horas, pelo que vocês disseram, para conseguir analisar toda a papelada ali para a aprovação das vacinas. Quanto tempo seria necessário, além dos 5 dias, para esse procedimento agora? Uso emergencial já definimos, 10 dias e não 5. Já está definido. O registro definimos em até 60 dias. Está definido. Isso é o que nós entendemos que é possível. Agora, se outras pessoas entendem que um prazo menor é razoável, eu acho que seria também razoável que essas pessoas trouxessem a que fonte recorreram para chegar à quantidade de dias que chegaram. Por hora, permanece oculta essa informação. Doutor Antônio Barra Torres, muitíssimo obrigada pelo tempo, pelas explicações. Acho que o senhor foi bastante claro. Nós vamos seguir acompanhando todo o processo, né, relacionado, claro, às vacinas, ressaltando aí o recado do senhor que 5 dias é um prazo irreal, não se tem como analisar nem segurança, nem qualidade de nada nesse momento. É uma fala forte, a gente fica aqui com registro e sempre, claro, à disposição, sentindo necessidade de clarear novos pontos, conte conosco. Ok, muito obrigado mais uma vez à CNN. Fiquem com Deus. Obrigada.